Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal comigo, professora Luma. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de concurso de crimes e vamos primeiro fazer um resumo da aula anterior, que nós começamos a ver as espécies de concurso de crimes. Nós conversamos sobre o concurso formal e o concurso material. Lembram? Eu trouxe um fluxograma aqui do concurso material e do concurso formal, com as suas diferenças. Então, primeira coisa é que eles se tratam de concurso de crimes, então os dois estão falando de mais de um crime, certo? Há uma pluralidade de crimes nos dois. Mas qual é a diferença básica entre eles? No concurso material, eu tenho mais de uma conduta, pode ser mais de uma ação ou mais de uma omissão. E no concurso formal, eu tenho vários crimes como resultado, mas eu tenho uma só conduta. Eu tive uma ação ou uma só omissão, certo? O que acontece aqui, como consequência, é que no concurso material, quando eu estou trabalhando com mais de uma ação ou omissão, para fixar essa pena, o juiz vai utilizar o sistema do cúmulo material. Ou seja, ele vai pegar as penas de todos aqueles crimes, todos aqueles resultados e vai somar. O somatório das penas vai ser a pena fixada no concurso material. Já no concurso formal, eu vou ter que primeiro olhar a divisão entre o concurso formal, se é um concurso formal próprio ou se for impróprio, porque a consequência pode ser tanto o sistema de exasperação ou de cumulação material. E aí vamos diferenciar então. Vamos lembrar que o concurso formal, ele se subdivide em próprio ou impróprio. O que é o concurso formal próprio? É quando eu tenho um resultado que é doloso e os outros são culposos, ou quando os meus resultados são culposos, né? São crimes culposos, que eu não tinha aquela vontade daquele resultado. A consequência para esse tipo de concurso formal é aplicar o sistema da exasperação. O que é o sistema da exasperação? Eu vou pegar a pena do crime mais grave, se os resultados forem diferentes. Vocês lembram que os resultados podem ser heterogêneos, né? São crimes diferentes, ou podem ser homogêneos, quando são crimes idênticos. Então, aqui no meu caso de crimes heterogêneos, eu pego aquele crime mais grave, calculo a pena dele, eu não, né? O juiz. O juiz calcula a pena daquele crime e no final ele vai exasperar. O que é exasperar? É aumentar um pouquinho. Então, ele vai aumentar de 1/6 até metade, dependendo de quantos crimes foram cometidos. Já no caso do concurso formal impróprio, é quando todos aqueles resultados eram queridos, ou seja, eu tinha desígnios autônomos, eu tinha vontade de todos aqueles resultados. A consequência desse crime formal, desse concurso formal, aliás, vai ser a mesma do concurso material. Vão se somar as penas. Eu vou pegar todas as penas daqueles crimes, vou pegar todos os crimes e vou somar todas essas penas. E o resultado é o somatório dessas penas. Compreendido isso, nós vamos passar agora para resolver algumas questões. Trouxe 4 questões para vocês e a gente vai revisar aqui e eu vou respondê-las, tá? A questão número 1, então, existem 3 sistemas de aplicação da pena no Brasil, que diz respeito ao concurso de crimes. No entanto, o direito brasileiro adota como sistema do cúmulo material e o da exasperação na aplicação da pena. Tá certa essa afirmação? Sim, pessoal. O que eu acabei de explicar para vocês? Quais foram as consequências daqueles concursos de crime? Concurso de crime material, eu tive o sistema de cúmulo material, eu somei as penas, e no concurso formal eu tive também o sistema de exasperação, no caso de concurso formal próprio. Então, são esses 2 sistemas que o juiz utiliza na hora de aplicar e fixar a pena quando há um concurso de crimes.
o sistema do cúmulo material, que é o somatório de penas, e o sistema da exasperação, que é o juiz pegar uma daquelas penas e exasperar. Agora, a 2. No concurso material, os crimes praticados devem ser idênticos? E aí, pensem um pouquinho. O que vocês responderam? Tá a resposta dessa questão já no próprio artigo, lá no 69 do Código Penal, que diz sendo idênticos ou não os resultados. Então, relembrem aqui que podem ser homogêneos quando são crimes idênticos ou podem ser heterogêneos quando são resultados diferentes. Mas, havendo mais de um resultado, mais de uma conduta, eu tenho o quê? Material, concurso material. Então, no concurso material, os crimes praticados não devem ser idênticos. Podem ser idênticos e podem ser diferentes. 3. No concurso formal impróprio ou imperfeito, quando a ação ou omissão dolosa ou culposa resultar de desígnios autônomos, a pena será aplicada pela regra do concurso material. Então, sabemos que quando aqueles resultados no concurso formal tiverem desígnios autônomos, ou seja, todos os resultados forem queridos, o que vou fazer? Vou utilizar a regra do concurso material, sim, que é o sistema do cúmulo material. Eu vou somar as penas. Porém, aqui na questão me diz que quando a ação ou omissão dolosa ou culposa. Bom, se é uma ação culposa, significa que eu não tinha vontade, que eu não tinha desígnios autônomos para aqueles resultados culposos, não é? Então a questão aqui está errada porque diz culposa. São resultados e ações dolosas, tá bom? 4. Quando o autor comete vários crimes idênticos ou diferentes por meio de várias condutas independentes, não havendo necessidade de qualquer relação entre os crimes, as vítimas e a motivação, está se falando de qual tipo de concurso de crimes? Então, mais de uma conduta, mais material. Essa é a dica que eu sempre dou, né, para os meus alunos para tentar guardar. Então, concurso material mais de uma conduta, certo? Aqui, antes de entrarmos para o crime continuado propriamente dito, tem uma coisinha que eu preciso conversar com vocês, que é o tal do concurso ou cúmulo material benéfico. O que é isso? Bom, se vocês perceberem, o sistema de exasperação utilizado no concurso formal próprio, assim como no crime continuado, que vocês vão ver a seguir, ele serve para beneficiar o réu, porque na concepção do legislador, às vezes com uma conduta só, vários resultados, não seria o caso de dar uma pena tão elevada. E aí ele criou esse sistema da exasperação. Acontece que existem alguns casos peculiares em que o sistema de exasperação não vai ser mais benéfico. Porque pensem primeiro aqui, o que lhe parece mais benéfico? Eu pegar os crimes e somar todas aquelas penas daqueles crimes, ou eu escolher um crime só e somar um pouquinho a pena daquele crime? É eu pegar um crime só, né? E esse é o sistema de exasperação. E, em geral, ele é mais benéfico. E aí existem algumas exceções. Por exemplo, aqui, um homicídio doloso em concurso formal próprio com lesão culposa. Temos um concurso heterogêneo de concurso formal próprio. Nesse exemplo aqui, digamos que o juiz ele fixe a pena do homicídio na pena mínima de 6 anos. Se é um concurso formal próprio, ou seja, tive resultados ali culposos, não eram todos queridos, o que em regra se faz? Aplica-se o sistema de exasperação para definir aquela pena, certo? Mas vamos aplicar o sistema de exasperação para vocês verem. Pena do homicídio fixado na mínima foi de 6 anos. E aí, o que eu faço para exasperar?
Pego a pena do mais grave e aumento um pouquinho. O mais grave aqui, homicídio doloso ou lesão corporal? Homicídio doloso, né? A pena foi de 6 anos. Então, vou pegar essa pena de 6 anos e aumentar um pouquinho. Aumento quanto? A lei me diz que é de 1/6 a metade. Então, vou aumentar de 1/6. Aumentou de 1/6 a 1/6 de 6 anos, 1 ano. Apenas, então, vão ser de 7 anos pelo sistema de exasperação. Já no sistema do cúmulo material, vamos supor que o juiz fixou também a pena do homicídio na pena mínima de 6 anos, e aí fixa a pena mínima da lesão corporal, que é de 3 meses. Somando essas penas, eu vou ter quanto de pena? 6 anos, 3 meses. Qual aqui foi o mais benéfico? Foi o sistema de exasperação, que o resultado deu 7 anos? Ou foi o sistema do cúmulo material, que o resultado foi 6 anos e 3 meses? Foi o resultado do sistema do cúmulo material. Nesse caso, como ele é mais benéfico, embora se tratando de um concurso formal próprio, eu vou aplicar o cúmulo material. Não vou aplicar o sistema de exasperação. Isso é o cúmulo material benéfico. Ele vai entrar quando o sistema de exasperação for pior. É o que diz o artigo 70 do Código Penal, no parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seja cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Qual que é a regra do artigo 69? Do cúmulo material, quando eu somo todas as penas. Então, se por outro modo, pelo sistema de exasperação, a pena for mais grave, não vai poder exceder o que seria cabível na regra do cúmulo material. Eu vou aplicar o cúmulo material benéfico. E aí vamos então para o crime continuado, uma outra espécie de concurso de crimes que também trata-se de várias condutas e vários resultados. Mas por que ele não se confunde com o concurso material? Nós vamos ver aqui que aqui existem condições de tempo, de local, de modo, que vão fazer que ele seja considerado um crime único. Por isso o nome crime continuado, crime permanente. Por exemplo, aqui. Pensem comigo num caso em que um funcionário de um estacionamento, todos os dias, durante 30 dias, ele furta o estepe de um carro. Ao final de 30 dias, ele terá furtado 30 estepes. Vamos supor que o juiz fixe a pena do furto em 1 ano. Será somado, né? Como é um concurso, em tese, seria um concurso material, porque tem várias ações, tem vários resultados. Eu teria que somar todas essas penas. Se eu somar todas essas penas de furto, o que eu vou ter? 30 anos de pena de prisão para esse sujeito. A legislação entendeu que é uma pena muito elevada para um furtador, né? Aí o que ela fez? Ela considerou que isso que ele cometeu fosse um crime único. E aí temos uma teoria que explica isso. O que eu faria nesse caso? O que o juiz faria nesse caso? Tendo ele furtado todos os dias um step por dia, e ao final ele furtou 30 steps, em vez dele responder por 30 furtos, o juiz pega o crime de um furto só e aumenta e exaspera de 1/6 a 2/3. Essa é a consequência do crime continuado. As teorias que buscam explicar esse instituto são duas aqui: a teoria da ficção jurídica e a teoria da realidade ou unidade real. A teoria da ficção jurídica diz que a continuidade delitiva é uma ficção, pois, na verdade, existem vários crimes, tendo a lei considerado os diversos atos como apenas um crime, para fins apenas de aplicação da pena.
Já na teoria da realidade, para ela, o crime continuado é, por sua própria natureza, um único crime, não havendo que se falar em ficção jurídica. O Código Penal brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica, ou seja, ele entende que existem mais de um crime, mas apenas para a lei é considerado como um crime único. Naquele exemplo, então, dos furtos dos STEPs, a gente sabe que existem mais de um furto, mais de um crime, porém a legislação entende que existe apenas um furto, é uma ficção jurídica. Ela trata isso como um crime único unicamente na hora de fixar a pena. Ou seja, nesse caso dos furtos, o furto ali desde o primeiro dia até o último dia, durante esses 30 dias, o crime de furto estava ocorrendo, como se fosse um crime continuado. Mas esse crime ele é um crime único apenas para a legislação. Os requisitos para se ter o crime continuado são mais de uma ação ou omissão, eu tenho mais de uma conduta, e tem uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Aqui também tem que estar muito atento a isso, porque essa pluralidade de crimes, esses resultados precisam ser de mesma espécie. Mas o que são crimes da mesma espécie? A jurisprudência e a doutrina, elas divergem nesse sentido. Alguns, entendimento minoritário diz que devem ser de mesma proteção do mesmo bem jurídico. Aqui nesse caso, por exemplo, o furto, o roubo, a apropriação indébita seriam crimes de mesma espécie porque protegem o bem jurídico, o patrimônio. Mas não é o mais aceito. O entendimento majoritário considera crimes da mesma espécie aqueles que estejam no mesmo dispositivo legal, ou seja, que além de estarem no mesmo dispositivo, no mesmo artigo, eles também protejam o mesmo bem jurídico. No caso aqui de um roubo e de um furto, por exemplo, seriam crimes da mesma espécie? Ambos protegem bem jurídico patrimônio, não é? Sim, mas eles estão no mesmo dispositivo legal? Não estão. O furto está no artigo 155 e o roubo está no artigo 157. Nesse caso, eles não são crimes de mesma espécie. Tenho que ter também conexão temporal. O que é essa conexão temporal? Os crimes devem ter acontecido numa mesma época. A jurisprudência entende mesma época até 30 dias. Há também uma conexão espacial, ou seja, no mesmo local. Para o mesmo local, entende-se que tenha que ter sido ocorrido esses crimes na mesma cidade ou, no máximo, na mesma região metropolitana. E também uma conexão modal, que ele tenha agido do mesmo modo. Aqui eu coloquei o modus operandi. Então, ele operou, ele fez tudo daquela mesma maneira. Qual a consequência de se ter um crime continuado? Também há o sistema de exasperação. Eu vou pegar apenas um dos crimes, se esses resultados forem idênticos, ou o mais grave, se diversos, e vou aumentar um pouco. Vou exasperar. De quanto eu exaspero? Nesse caso aqui, de 1/6 a 2/3. Aqui, quando eu falei crimes idênticos ou mais grave, ué, mas tem crime mais grave se são da mesma espécie? Tem. Crimes da mesma espécie, como eu falei, eles protegem o mesmo bem jurídico e estão no mesmo dispositivo legal. Por exemplo, o homicídio simples e homicídio qualificado. Ambos protegem o mesmo bem jurídico, bem da vida, e ambos estão no mesmo dispositivo legal, no artigo 121. Só que o homicídio simples está no artigo 121 caput e o homicídio qualificado está no artigo 121, parágrafo 2º, mas está ali no dispositivo de 121. E aqui qual que é mais grave? O homicídio simples, que tem pena de 6 a 20 anos, ou o homicídio qualificado, que tem pena de 12 a 30 anos?
homicídio qualificado. Portanto, se eu tiver resultados, então, diferentes, eu vou pegar o crime mais grave. Nesse caso dos homicídios, o mais grave seria a pena do homicídio qualificado. Deu para entender aqui? A previsão legal do crime continuado está no artigo 71 do Código Penal. Vamos ler juntos aqui. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. O que ele quer me dizer aqui? Que todos os crimes que vieram depois do primeiro são como se fosse continuação desse primeiro, ou seja, um crime único. Mas não era um crime único, são vários crimes, eu sei, mas a lei vai tratar como crime único apenas, através da teoria da ficção jurídica. Deve ser os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, tá? Aplica-se-lhe apenas de um só dos crimes idênticos ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. E aqui diverge do concurso formal, né? Lá no sistema do concurso formal, o sistema de exasperação, ele é de 1/6 até metade. E aqui no crime continuado, é de 1/6 a 2/3. Como eu faço para decorar isso? Então, crime continuado tem o T de terço. Então, 1/6 a 2/3. E o concurso formal tem o M de metade. Então, é de 1/6 a metade. Mas vocês decorem como vocês acharem melhor. Compreendido do que se trata, então, o crime continuado, quando ele não se confunde com o concurso material, apesar de também ter mais de uma conduta e mais de um crime, ele não se confunde porque há essa conexão de tempo, de local, de modo, que faz com que a lei determine que ele seja considerado como um crime só. Outro exemplo aqui que eu posso dar para vocês, imaginem aquele funcionário de uma loja de eletrodomésticos que ele resolve furtar um faqueiro. Mas em vez dele pegar o faqueiro todo e levar para casa, todos os dias ele leva uma faca. Durante 30 dias, ele consegue completar o faqueiro dele. Houveram 30 furtos. Será que vão ser somadas essas penas? Qual é a consequência para isso? A consequência para isso é que, segundo a nossa lei, ela entende que foi um crime único, apesar dele ter cometido furto todos os dias durante 30 dias. Mas é considerado único porque está dentro dessas condições aqui estabelecidas. E aí ele vai responder por um furto só com a pena exasperada. Porém, existe o crime continuado específico, que é para aqueles casos dolosos com grave ameaça, violência e para vítimas diferentes. Aqui não vai ser a consequência de exasperação de 1/6 a 2/3, vai ser mais grave. Ele vai triplicar essa pena. Vamos ler juntos aqui no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Acompanhem de casa. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou, a mais grave, se diversas, até o triplo. Portanto, os requisitos do crime continuado específico são aqueles mesmos do crime continuado, pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie, mas esses crimes são dolosos, são praticados por vítimas diferentes, mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Vamos pensar nos casos de assalto à mão armada, um roubo, certo? O cara pratica ali 4 roubos seguidos, com vítimas diferentes. O juiz não vai pegar a pena de um só dos roubos e exasperar. Ele vai pegar a pena de um roubo e vai triplicar, certo?
de acordo com quantos, na verdade, de acordo com quantos crimes ele cometeu, porque pode ser de 1/6 até o triplo. Crime continuado e conflito de leis penais no tempo. Sabemos que quando vem uma nova lei e ela for mais benéfica ao réu, ela retroage. Vocês acham que durante a execução de um crime continuado, por exemplo, esse é o caso dos furtos ali do faqueiro, vier uma nova lei e agravar a pena do furto, vai tornar o furto ainda mais grave? Vai ser aplicada essa pena mais grave a ele ou a pena que era mais benéfica no início? Aqui, segundo o entendimento, que já foi sumulado pelo STF, que mesmo ali durante a execução dos crimes, mesmo vindo a lei mais gravosa, ele persistiu naquilo. E outra, que o crime ele é considerado único, então ele ainda não terminou. O crime só é considerado terminado quando a última conduta é exercida. E aí é aplicada a lei daquele momento, podendo ser a mais gravosa, sim. Vamos ver o que diz a súmula 711. Lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, durante aquele crime continuado, veio uma lei mais grave. Essa lei mais grave vai ser aplicada sim. E a aplicação de pena de multa no concurso de crimes, como procedo? Segundo o artigo 72, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta integralmente, ou seja, as penas de multa elas são somadas. Sabemos que no concurso formal, eu vou pegar a pena de 1 e aumentar um pouquinho, mas aí nós estamos trabalhando com penas privativas de liberdade. Nas penas de multa, mesmo sendo concurso formal, vai ter uma pena para cada crime, uma pena de multa, e todas essas multas serão somadas. E assim encerramos a nossa matéria de concurso de crimes. Espero que vocês tenham entendido bem que existem as 3 espécies de concurso de crimes: concurso formal, concurso material e o crime continuado. Cada espécie tem a sua consequência. Por que é importante a gente saber e diferenciar cada uma delas? E qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tchau!